livro da Bíblia é um livro que foi escrito por humanos, pelos santos exeges. Por isso, né, que a Igreja Católica, na verdade, ela foi o que escolheu e manipulou as coisas que iam para a Bíblia, né? E por isso que o livro da Bíblia é um livro que o Deus desse livro, né, na verdade, o livro foi escrito por pessoas, pensamento daqueles povos lá do Israel, né, existia vários deuses ali, e eles tinham que criar leis e regras e divindades, e um queria ser mais superpoderoso do que o outro. E aí eles queriam pegar aquele povo e dominar. Para dominar eles precisavam criar leis e regras. E eles não queriam que eles se envolvessem com outra religião, com outro Deus de outros povos, ou entrassem em outras terras para fazer alguma coisa. Então eles tinham uma lei divina que eles criaram, né? Por quê? Porque o próprio Deus os próprios deuses dos humanos, que foram os humanos que criou, né? Você percebe que ela foi escrita manipulada diante de várias leis, que aquele povo ali tinha medo e eles tinham sofrimento, né? E não tinha um amor. E esse Deus, ele eram as pessoas que faziam a justiça diante desse Deus, porque o Deus era invisível, mas as pessoas que faziam justiça ali. Então os homens, aqueles povos religiosos lá de Israel, eles eram um Deus, né? De entrar eles que decidiam as leis, se você ia para o céu ou não, se você ia para o inferno. Se você não seguisse a religião dele, você ia para o inferno. Se tu blasfemasse, tu ia para o inferno, entendeu? E diante de outros versículos, né, se você vê absurdo de machismo bíblico contra as mulheres, né, várias influências nojentas que você vê na Bíblia, e você percebe que é um livro sangrento, né, de tantas guerras que esse Deus... Por quê? Porque os humanos criou um Deus para ele mesmo. E esse Deus, não é nada mais, nada menos do que a imagem, semelhança dessas pessoas, desses seres humanos, né? O ser humano é assim, ele gosta de guerra, ele gosta de preconceito, a maioria dela. E aquele povo naquela época era assim, tinha preconceito contra os povos, tinha preconceito contra as religiões, queria que o seu Deus e sua religião fosse a melhor, seu Deus fosse mais poderoso, e eles tinham uma guerra, tinham uma luta entre eles mesmos, entendeu? E isso não muda nada menos do que o dia de hoje. No dia de hoje é a mesma coisa. E aquela cultura daquela época, né, do livro da Bíblia, dessa divindade, ela é o próprio Deus em figura de demônio e de anjo, né? Então são as pessoas, né? Nada mais, nada menos que as pessoas. As pessoas que são assim, gostam de separar, gostam de ter preconceito, gostam de se sentir melhor, de se sentir especial, de sentir que pertence a alguma coisa sobrenatural, espiritual, né? Ou eu vou pro céu, tu vai pro inferno, né? Ou Deus me criou, Deus me escolheu e não escolheu você, né? Deus me deu, mas Deus não te deu. Então, são essas coisas que o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia do cristianismo é nada mais, nada menos que a imagem e semelhança dos humanos. E os humanos é a imagem e semelhança desse Deus. Então, por isso você vê, né, que a Bíblia é um livro que é a imagem e semelhança dos santos jegues, né? São as pessoas que vocês viram, né, antigamente. Se você falasse mal da Bíblia, falasse mal de Deus, falasse mal de Jesus, né, ou questionasse ou não quisesse, tivesse sua religião e não quisesse acreditar mais nessa religião do cristianismo, as mulheres eram mortas, tiradas suas vidas dentro da fogueira, né? Perdiam suas vidas, né? A Santa Inquisição foi uma, né, da Bíblia, que aconteceu várias coisas, inúmeras de coisas horríveis com a humanidade, só simplesmente não querer seguir uma religião. Então você vê o Deus ali,
Ele dizia que era Deus acima de tudo. Estava dando aquele poder para eles, que estava dando aquelas leis para eles. Mas na verdade eram eles que estavam fazendo uma justiça. Eles eram Deus, eles estavam fazendo justiça ali. Entendeu? Eles que estavam ali tirando a vida de pessoas, se separando, trazendo preconceito, trazendo injustiça, trazendo medo. Eles que eram assim. E eles que mandavam pro inferno. E eles que mandavam pro céu, né? Enfim. Nesse céu e nesse inferno imaginário, né? Então você vê que a Bíblia é um livro muito que é a imagem, esse Deus é a imagem e semelhança das pessoas. Gente, só você pensar, se esse Deus da Bíblia fosse real mesmo, verdadeiro, esses religiosos crentes não deveriam estar cheios de preconceito, né? Preconceito, não estariam separando as pessoas, não estariam vindo para a internet pregar preconceito, desejar o mal às pessoas, porque eles, afinal de contas, eles tinham um Deus no coração. Mas as pessoas que estão fazendo isso são as pessoas que têm mais Deus, estão fazendo a maldade, que trai, que não tem amor próximo, que não dá a outra face, que se vinga, né? Que rouba, que abusa, que sequestra, né? São pessoas que é imagem e semelhança de um Deus. E se eles fazem isso, é porque tem um Deus se espelhando em um Deus, que nada mais e nada menos do que é eles, entendeu? Porque se esse Deus fosse realmente amor ao próximo, fosse santo ou perfeito ou por amor ou justiça, né? Muitas pessoas estariam tendo justiça, né? Mas as pessoas que fazem o bem são injustiçadas. As pessoas que faz o bem ou não é contra o mal são mais recompensadas, menos recompensadas do que as que fazem o mal. O que faz o mal é mais beneficiado do que as pessoas que fazem realmente o bem. Você vê que é uma religião de injustiça mesmo, né? De injustiça. Então, você percebe que se realmente existisse um Deus acima de tudo, as pessoas estariam com elas dentro delas, né? Estariam dando os frutos. Mas elas insistem em acreditar em um Deus com violência, né? Fazendo violência. É isso que é o Brasil, né? O Brasil religioso e que, acima de tudo, tem uma fé em Deus, né? E que coloca a Bíblia como um livro de regras, que tem que ser acima de tudo, acima de todos, que é um modo de vida das pessoas. E as pessoas ficam acreditando nesse livro que não funciona, né? Não funciona. Porque os milagres da Bíblia não funcionam, as pessoas precisam de ir para hospitais, para medicina, né? Elas precisam de pessoas para proteger ela, não de Deus. Não é anjos, não é divindades, né? Então, você percebe que esse povo, que a Bíblia foi uma inspiração, foi uma imagem e semelhança dos humanos. É um Deus de humanos, de criação humana. Porque se fosse um Deus sobrenatural, divino, essas coisas desse mundo aqui não existiriam, a maioria das coisas. Injustiças, coisas, pessoas pegando a Bíblia para se recompensar, ganhar dinheiro, se beneficiar, enganando as pessoas, não existiria. Entendeu? Não existiria. Se esse Deus fosse real. E se, como os crentes, se ele tivesse, se realmente ele existisse, eram para esse Deus, ele é cúmplice de tudo isso, esses anos todos, nesses 2000 anos, né? Que a humanidade vem vivendo de religião, né? Principalmente no cristianismo. Então você percebe que é uma farsa, gente. A Bíblia é a imagem e semelhança desses humanos que criaram o Deus e
Deus e desse Deus tem mesmos traços da humanidade. Por isso que humanos fazem a mesma coisa que esse Deus. E esse Deus faz a mesma coisa que os humanos. É assim.